isso vamos dizer que Ele sobre toda a terra, Ele está elevado. Vamos elevar o seu nome nesta manhã. Quer estejas na tua casa, na tua sala ou no teu quarto, louva o Senhor nesta manhã, levanta-te e louva connosco. Acima dos montes até sobre o sol, mas o meu desejo, minha oração é bem reinar em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que eu sou, por isso reina em mim, Senhor. Quero pensar sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor. Senhor, te agradecemos nesta manhã, Senhor, porque Tu estás neste lugar, Senhor, e a Tua presença está neste lugar, Senhor. Queremos Te adorar e Te exaltar com tudo o que nós somos, com o nosso coração, Senhor, com a nossa alma, Senhor. Queremos Te adorar e Te louvar, Deus. Cria, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, um coração puro, um coração da Tua palavra, Senhor, um coração pronto a Te ouvir, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e ouvir o que Tu tens para a nossa vida, Deus. Agora vamos cantar uma música que diz: cria em mim um coração puro, renova em mim o Teu Espírito. Esta manhã queremos que Deus renova o nosso Espírito, renova com o Seu Espírito Santo, que Ele entre na Tua vida nesta manhã e possa realmente viver no Teu coração e possa fazer uma mudança completa na Tua vida. Vamos cantar isso. Cria em mim um coração puro, em mim o Teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o Teu Espírito. Não me lances fora da Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o Teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o Teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o Teu Espírito. Não me lances fora da Tua
Teu Espírito Santo. Mas torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o Teu Espírito. E renova em mim o Teu Espírito. E renova em mim o Teu Espírito. Eu não sei o que é que tu estás a passar na tua vida, não sei o que é que tu estás a sentir, mas o Senhor quer renovar o seu Espírito na tua vida. O Senhor está pronto a fazer uma mudança. Só falta tu estás pronto a fazer essa mudança. Só falta tu estás pronto a mudar. E Deus nunca te abandona, Deus não te deixa só. Deus está sempre contigo. Agora, o que falta é que tu estás a vê-lo. Tu tens que caminhar com Ele todos os dias da tua vida. E o Senhor, Ele está pronto a te amar, Ele está pronto a te ajudar nos teus momentos de aflição, nos teus momentos de angústia. O Senhor está lá, o Senhor está connosco. Ele está aqui no nosso coração. E esta canção fala de não deixar que o Espírito Santo deixe de estar na nossa vida, mas que o Espírito Santo viva em nós, que o Espírito Santo viva na nossa vida e que nós possamos realmente viver com o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo possa ser quem guia a nossa vida. Não somos nós quem está na cadeira a guiar, mas o Espírito Santo quem está a guiar a nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer fazer mudanças, Ele quer mudar esse teu coração. E às vezes pode estar endurecido à palavra de Deus, às vezes pode estar magoado, às vezes podes ter passado por alguma coisa na tua vida que não te deixa seguir em frente, mas o Espírito Santo, Ele está pronto a fazer essa mudança no teu coração, está pronto a moldar o teu coração para Deus. Mas tens que adorá-lo. Não podes ficar aí calado na tua casa, não podes ficar calado à espera que haja uma mudança repentina. Tens que ser tu a tentar mudar, tens que ser tu a realmente ter essa vontade de mudar. E louva a Deus nesta manhã. A maneira certa é realmente louvar ao Senhor com a tua alma e com o teu coração, mas realmente ser honesto nesta manhã. Se tu estás a passar por dificuldades, se tu estás realmente afastado de Deus, tens-te afastado talvez com a quarentena ou com estares afastado da igreja, eu não sei o que é que se passa na tua vida, mas o Senhor, Ele quer fazer uma mudança. O Senhor quer fazer uma mudança no teu coração. Então faz, deixa o Senhor fluir esta manhã. Nós vamos cantar esta música outra vez, mas desta vez ser honesta a cantá-la e diz: Senhor, cria em mim um coração puro à tua palavra, um coração puro a te ouvir, um coração moldado por ti, Deus. Um coração que ama, um coração que ouve e um coração que faz. Neste momento, agora louvo ao Senhor com estas palavras que cantamos. Cria em mim um coração puro. Não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me esta salvação. Talvez podes ter passado na igreja e teres pedido esta salvação, mas pede a Deus nesta manhã com sinceridade. Diz: Deus, por favor, torna a dar-me esta alegria da salvação, que é uma alegria tão grande, tu não sabes, mas é uma alegria tão grande que te vai levar todos os momentos da tua vida, nos momentos tristes e nos momentos felizes. Deus vai lá estar e tu vais te sentir alegre, porque Deus está contigo e não te abandona. Ok, vamos cantar isto novamente. Cria em mim um coração puro. Em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim
Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo, mas dona-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. Pai, nós estamos tão gratos por podermos estar aqui, Senhor, neste culto de domingo de manhã, a buscar a Tua face, a louvar-te. E como já temos orado através desta canção, como já temos, Senhor, feito do Salmo de Davi, Senhor, o nosso Salmo, esta confissão, Senhor, a necessidade, a sede que nós temos de Ti. Nós queremos agora com a Tua palavra, Senhor, ser saciados, ser fortalecidos, ser enraigados, Senhor, nela. Nos dias da tempestade em que estamos a viver, nós oramos agora que aquele, Senhor, que cantaram sinceramente, Senhor, ó Pai, este cântico e que sinceramente fizeram destas palavras as suas palavras, Senhor. Nós oramos que possam sentir agora o perdão, a restauração da Tua alegria, da Tua paz, da Tua presença. E nós oramos que nos abras o entendimento quando vamos estudar a Tua palavra e iniciar esta série dos valores centrais e nucleares como cristãos e que nós possamos verdadeiramente caminhar contigo, ó Deus, e sermos mais íntimos Teus. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor, obrigado pessoal de louvor, vocês foram fantásticos. Aleluia. É tão bom ver aqui famílias de segundas e terceiras gerações de cristãos a servir a Deus juntos, não é? É tão bom quando eu olhava aqui para estes jovens que estão aqui e para os jovens que estão a servir aí nas câmaras e via que estão aqui segundas e terceiras gerações de milagres que Deus fez. Milagres que Deus fez. Eu não vou contar outra vez a história dos meus avós que estão fartos de ouvir, mas a verdade é que Deus fez um grande milagre e mudou a história. E Deus está aqui para mudar histórias também. Muito bem, lembram-se daquilo que falámos no primeiro culto de janeiro de 2021? Nós falámos sobre um dos milagres de João, um dos sinais de João. E terminámos essa série e eu disse que iríamos começar em fevereiro uma série sobre os valores nucleares, os valores centrais, fundamentais para nós sermos cristãos segundo o coração de Deus e sermos Igreja de Jesus Cristo nestes dias difíceis em que estamos a viver. E ao longo das próximas semanas, intercalando com outros pregadores, provavelmente vai demorar 6 meses esta série, nós vamos falar sobre 8 valores centrais do cristianismo, da Igreja e de nós como cristãos. E o primeiro valor que vamos falar nesta manhã é sobre intimidade. Mas para a semana ou daqui a 15 dias, sobre paixão. Depois falaremos sobre visão. Depois falaremos sobre evangelismo. Depois falaremos sobre multiplicação. Abordaremos a área da mordomia e terminaremos com integridade, que é fundamental. Mas hoje vamos falar sobre intimidade. Deus falou muito comigo quando estava a preparar esta mensagem no sábado de manhã. Já tenho estado a ler todo talvez o esboço que eu fui buscar a um dos centros. Estou a fazer este curso também online. É um curso do Instituto de Leadership Europeu, cristão, e que fala sobre aqueles valores nucleares. E claro que os exemplos que estão lá, no manual que eu estou a estudar, no curso que estou a estudar, são bastante diferentes. Então eu lembro-me de um exemplo que vou começar esta manhã. Quem aqui já foi ao Parque das Nações? Alguém aqui já foi ao Parque das Nações? Ok. Gostam do Parque das Nações? É uma parte bonita aqui da cidade de Lisboa, não é? Há ali um edifício muito peculiar.
É um edifício que está assim num lago artificial. Sabem como é que se chama esse edifício? Num lago artificial? Não. É o oceanário. Né? O oceanário. O oceanário, quando olhamos assim de longe do oceanário, dizemos: opa, este edifício é espetacular. Tem assim, parece uma nave espacial, tipo assim, que aterrou em cima da água. E nós olhamos, este edifício é espetacular. Mas quando nós entramos nos oceanários, imaginemos que entrávamos no oceanário e tínhamos amigos nossos que trabalhavam lá. E nós íamos ver os tanques. Se nós fôssemos ao piso de cima dos tanques, nós veríamos simplesmente tampas, tanques, água a correr, provavelmente os mergulhadores que vão fazer a manutenção, a entrar e a sair, e tínhamos uma visão assim, prontos, que nos impactava. Grandes tanques, o que é que estará dentro daqueles tanques? Assim como a visão que nós temos quando nos aproximamos do oceanário, dizemos que o edifício é estranho, o que é que está lá dentro? Mas a verdade é que quando nós descemos ao piso inferior e estamos a passear entre aquelas paredes de vidro, nós ficamos assim: uau, isto é incrível. Nós vemos as mantas, não é? Aquelas grandes raias gigantes, os tubarões, todos os peixes. Nós vemos tudo o que é um pouco à amostra, mas imaginemos que nós iremos mesmo mergulhar e mergulhávamos dentro daqueles tanques e nadávamos junto com aqueles peixes. Então é completamente diferente uma visão de profundidade de uma visão de superficialidade. E o mesmo acontece com Deus e a nossa relação com Deus. Nós podemos ter uma visão superficial, podemos ter uma visão até institucional, tipo a pessoa que vê o oceanário de longe e diz: oh, ali é o oceanário, mas aquilo é muito caro, eu não tenho dinheiro para lá entrar, eu não vou entrar. Ou talvez aquelas crianças até que não têm recursos e dizem: um dia gostava de ir ao oceanário, graças a Deus que há projetos para que isso aconteça, e muitos, os nossos filhos pelo menos, foram na escola ao oceanário. E todos vinham de lá impressionados, porque quando se mergulha, quando se entra, nós vemos perfeitamente as riquezas que existem. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que o buscam, e na Bíblia há várias imagens sobre a relação que Deus espera de nós, que é uma relação de intimidade com Deus. O Deus Criador, o Deus que te criou à sua imagem, à sua semelhança, criou-te à imagem e semelhança dele próprio para nós podermos ter um relacionamento com ele, para nós podermos comunicar com ele, para nós estarmos próximos dele e entrarmos num nível de intimidade com ele. E o meu desafio neste ano, quando nós estamos a viver este segundo ano já de pandemia, ainda não chegou bem a um ano, mas estamos no ano 21, e tudo aquilo que temos ouvido e as notícias más que temos escutado, Deus tem dado a oportunidade a muitos de nós para nós podermos voltar aos core values, aos valores centrais, aos valores nucleares e percebermos que algumas coisas estão erradas na nossa vida e precisamos de melhorar. A Bíblia dá-nos várias imagens sobre a intimidade com Deus. E estas imagens incluem best friends, melhores amigos, pais e filhos e até mesmo uma relação conjugal. E nós vamos começar pela base bíblica. Portanto, se quiserem abrir comigo a vossa Bíblia, nós vamos encontrar alguns exemplos. E o primeiro exemplo que nos impacta a todos nós, por a mim impactou-me muito, está em Êxodo, no capítulo 33, no verso 9 a verso 11. E fala-nos de um nível de intimidade que um homem tinha com Deus. E este homem tem o seu nome Moisés. Diz assim: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna da nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Veja só esta frase. Falava o Senhor com Moisés, cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Podemos dizer: uau! Incrível, este nível de intimidade, este nível de relação. Estamos a falar do Antigo Testamento, estamos a falar do escritor do Pentateuco, estamos a falar daquele que narra ali o início da história, do Gênesis, e chegamos a Êxodo, e aquilo que quando Moisés está a escrever, o aspecto central da sua relação com Deus é de alguém que tinha passado por medo de Deus, quando a sarça ardente de repente começou ali a arder, sarça a arder, e ele viu que o fogo não se apagava, e chegou-se ao pé e ficou cheio de medo para ver o que é que estava a acontecer. Deus fala com ele e ele pensa que vai morrer, mas ao nível da caminhada que ele tem com Deus,
Chegamos, depois de todos os milagres que aconteceram no Egito, chegamos agora de volta ao deserto e vemos Moisés entrar na tenda, a coluna quase que a selar a porta da tenda, todo o arraial ficava a ver a coluna diante da tenda de Moisés, aquela tenda da congregação onde ele tinha relacionamento e oração com Deus, e nós vemos que o povo via de longe a coluna, o povo podia saber que Deus estava ali presente, mas na intimidade, no escuro da tenda, não sei se era escura, se era clara, mas a tenda na altura eram tecidos, vamos ver depois pelo tabernáculo, muito grossos. Naquele escuro, naquele quarto secreto, que não era assim tão secreto, toda a gente ficava a olhar, mas não sabia o que se passava lá dentro, mas Êxodo nos diz que Deus falava com Moisés cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Então a primeira base, a centralidade, o valor de intimidade que nós podemos encontrar na Bíblia, a primeira imagem melhor, é amizade. Deus quer ter uma amizade contigo. Deus quer ser o teu melhor amigo. Eu sei que para muitos religiosos isto é loucura. O quê? Deus o melhor amigo, Deus o Criador, Deus o sustentador. Mas se isto foi possível para Moisés, Deus que cria, Deus que cultiva relações íntimas entre o seu povo, e Deus está à procura hoje de homens e mulheres, de moços e moças, que possam ter Deus como o seu melhor amigo. Esta é a imagem. E sabem a imagem de melhor amigo, hoje muito popularizada pelo best friend. Como é que é? BFF. Obrigado, Miriam. Eu digo sempre BFF ou qualquer coisa assim, depois é uma grande barracada. Ok, BFF. O melhor amigo, o íntimo amigo, é algo que nós temos que cultivar, não é? Nós não vamos assim na rua e vemos uma pessoa do outro lado. Oi, quero ser uma BFF. Oi, olá, quero ser o meu melhor amigo. E a pessoa diz, você é maluco, eu não te conheço, como é que vou ser o teu melhor amigo? Eu não te conheço. O melhor amigo, os melhores amigos surgem de um nível de intimidade, de um nível de proximidade, um nível de abertura de coração, de alma. Envolve vulnerabilidade, podemos contar aqueles que são os nossos bons momentos, mas aqueles que são os nossos maus momentos. Aquela com quem nós podemos desabafar. A minha melhor amiga é a minha esposa. Nós conversamos muito. Conversávamos quando namorávamos, conversamos talvez mais agora, ainda hoje, a manhã toda estivemos a conversar. Ontem à noite não havia sono, estivemos a conversar. E conversamos sobre tudo. E graças a Deus por termos este nível de relação. Não é apenas a relação íntima que vamos falar mais à frente, mas uma relação de melhores amigos. Pois há outros melhores amigos que nós temos também. Mas sabem, Deus quer, e Deus está-nos a desafiar nesta manhã, para nós podermos ter este nível de relação. Uma relação em que nós investimos de uma forma profunda. Uma relação que fala de mutualidade. Uma relação que nós dizemos que somos amigos de Deus, mas ambas as partes estão interessadas e têm intenção nesta relação. Os melhores amigos passam tempo juntos. Hoje é por Zoom, por Skype, por telefone. Quando eu comecei a namorar a Isabel, nós falávamos por telefone. Havia uma certa hora da noite que o telefone da casa dela e da minha casa estava sempre ocupado. Nós passávamos hora ao telefone. Depois havia reclamação de ambos os pais. E assim que começou a internet, eu fui instalar o modem, vocês não fazem ideia do que é, a ADSL daqueles ainda de 56 capas, e nós ligávamos e pelo Net Meeting, uau, é tipo o Teams de agora, porque era da Microsoft, nós tínhamos conversa. Depois a minha prenda foi uma câmara, porque eu não queria apenas ouvir a voz, ouvir-se trocarmos as mensagens escritas no IRC, agora já tínhamos câmaras, já nos olhávamos nos olhos mesmo à distância e passávamos horas e horas. Um pouco como os nossos jovens, depois das reuniões de jovens, gostam de ficar até mais tarde, porque querem se relacionar, querem ser amigos. Eu quero-vos dizer uma coisa, Deus também tem interesse que nós passemos esse tempo com Ele. O problema é que tu talvez estás a pensar, mas Deus, eu não ouço Deus. Eu posso falar tudo com Deus, mas eu não ouço Deus. Sabes, a oração tem duas vias. Talvez noutra altura vamos falar sobre isso. Mas nós ouvimos Deus, acima de tudo, através da sua palavra. Através do silêncio. Através do momento em que deixamos que Deus fale connosco. Então a primeira ilustração que nós vemos de Deus e de intimidade com Deus é de melhor amigo. A segunda ilustração que nós encontramos na Bíblia, é pai e filho. E foi esta a revelação que Jesus veio trazer. Ninguém pensou no Antigo Testamento, tipo pai e filho.
Eles sabiam que havia um prometido Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, apresentou-se como Filho de Deus. Mas nós sabemos agora que Jesus veio apresentar um Pai. As cenas que Jesus pinta, os quadros que Jesus pinta do Pai nas parábolas são assim, blow your mind, são mesmo incríveis. Ele pinta, por exemplo, um pai na parábola do filho pródigo, em que o filho porta-se mal à força toda, desobedece ao pai, desonra o pai, pede o dinheiro da herança que lhe pertence, vai-se embora, gasta o dinheiro com prostitutas e com os amigos interesseiros que queriam o dinheiro e não a sua amizade, vê-se sozinho, roto e mal cheiroso, e sobe aquela estrada, e o pai estava à porta da fazenda, e assim que o vê, corre para ele, abraça-o, beija-o e recebe como ele é. E esta é a imagem que Jesus vê pintar do Deus Pai. Não é um Deus com um chicote na mão, não é um pai com o cinto pronto a bater, não é um pai irado que só traz o pior para os seus filhos, depois de ter dado o melhor no trabalho, chega a casa, traz o pior para os filhos. Não é esse tipo de pai que muitos de nós às vezes somos. Deus é um pai que ama, é um pai que tem prazer em estar com os seus filhos. E quando Jesus vem revelar essa situação, ele fala com Deus desta maneira: Abba. Abba é papá. Papá, Abba em aramaico. Para um judeu isto era incrível. Eles sabiam que Deus chamava-se Yahvé, o tal tetragrama sagrado. Era proibitivo dizer o nome de Deus. Era uma forma íntima de abordar Deus como papá. Era alguma coisa impossível para os religiosos, impossível para os escribas e fariseus, impossível para os religiosos. Mas Jesus veio-nos apresentar um pai assim, um pai que quer ser o nosso papá. E a certa altura ele até diz na sua palavra: mesmo que o teu pai te deixe e até a tua mãe te abandone, eu, o teu Deus, não te deixarei, nem te abandonarei. E esse nível de relação que Deus quer ter connosco, Deus Pai. Quando nós vemos a última oração gravada de Jesus no Evangelho de João, em João capítulo 17, verso 20 e 21, e agora fiz desaparecer tudo o que estava aqui, espero que seja fácil recuperar, porque não é nada bom quando isto acontece. Vamos lá voltar aqui atrás. Ok, em João 17... nós encontramos ali, no verso 20 e 21, Jesus a orar pelos seus discípulos, e não apenas por aqueles que estavam a ouvir a oração, mas por nós. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que eles sejam um, como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, quando Jesus faz esta oração com o seu Abba, com o seu Pai, Ele transporta para nós o desejo que ele diz: Senhor, aquilo que eu sinto, Pai, aquilo que eu sinto, Deus, e ele também era Deus, mas na forma de homem, aquilo que nós experimentamos, eu quero que eles experimentem também, e que eles possam verdadeiramente ser um, e possam ter este nível de intimidade. E esta é a revelação que Jesus veio nos trazer de Deus. Um Deus que quer ser Pai, um Deus que se preocupa, um Deus que está lá para nos proteger, para nos abraçar, para nos levantar quando estamos caídos, para ficar em silêncio. Às vezes com os meus filhos não sei mais o que dizer e tento ficar em silêncio próximo, se é possível, às vezes não é possível. Às vezes vamos no carro depois de uma situação em que corre menos bem na vida, acontece muito com o Daniel. Então nós, não, muito menos bem na vida, quer dizer, eu estou a transportá-lo e fico simplesmente em silêncio a viagem toda. Mas estou ali. Estou a sentir a sua dor, a ansiedade do seu coração. Talvez às vezes não lhe comunique isso muito bem, mas porque o amo eu estou presente. Temos tentado fazer isso tudo com os nossos filhos. Tentado estar presente. E talvez a minha maior peso e a minha maior tristeza é não ter estado tão presente numa altura em que vivi mais para o ministério e menos para eles e para Deus. Deus quer ser Pai. Um Pai próximo. Um Pai que ama, um Pai que nos abraça, um Pai que nos deixa entrar pelo quarto adentro, que nos deixa entrar no escritório, mesmo quando Ele pode estar ocupado a segurar o mundo todo nas suas mãos, mas nós podemos entrar em qualquer momento e dizer: Pai, tem misericórdia, Pai, ajuda-me, papá. E Ele vai estender a sua mão poderosa, invisível, mas real, e vai estar ao nosso lado. A terceira ilustração que nós vemos na Bíblia sobre o nível de intimidade, e esta é forte, e está no livro de Cantares, é a relação conjugal. É verdade. Deus compara na sua palavra
A intimidade que nós podemos ter com Ele como uma relação conjugal. Uma relação entre marido e a mulher. Uma relação entre dois seres que se revelam no mais íntimo. Um para o outro. Somente um para o outro. No segredo do seu quarto. No segredo da sua relação. E em Cantar de Salomão nós vemos esta imagem de amor físico. Entre os amantes, entre os cônjuges. Como uma metáfora para a relação entre Deus e o seu povo. Quando nós olhamos para a palavra dizemos, como é possível? Sim, por isso o Novo Testamento vem chamar a igreja de noiva de Cristo, porque Deus sempre quer ter este nível de intimidade connosco e nós estamos à espera. E quando depois fala sobre os tempos finais e fala sobre o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, nós olhamos e vemos que Deus está à espera que nós desenvolvamos um nível de relação como dois amantes podem ter, como dois amantes no sentido não físico, não sexual apenas do ato, não algo de prazer, mas fala de algo de intimidade. Algo que verdadeiramente só se experimenta, aqueles que são solteiros esperem a pessoa certa, porque não há nada como nós guardarmos para essa pessoa certa e nesse momento nós vamos experimentar um nível e uma experiência também inigualável na palavra de Deus. A Bíblia chama a igreja de noiva. E quando olhamos para a nossa relação com Deus, em termos de amor íntimo entre cônjuges, fala de intimidade nas profundezas, fala de revelação daquilo que está oculto. Eu sei que nós vivemos, e o nosso querido Samuel Cerqueira estava a falar sobre isso na última mensagem sobre Sal e Luz, em que dizia que hoje até essa intimidade muitas vezes é transportada e vemos namorados a gravarem imagens íntimas com os seus namorados e colocarem isso e partilharem com os amigos. Não, isso é violação, graças a Deus por essa lei que está a ser pensada, isso é crime. Porque há algo íntimo que só deve ser guardado mesmo para um e para o outro. E é isso que Deus também quer ter connosco. Este nível de intimidade em que nós podemos entrar diante dEle e podemos nos despir diante dEle, metaforicamente falando. Podemos nos despir diante dEle e podemos abrir todo o nosso interior e revelar tudo quem nós somos. E conhecê-lo na profunda intimidade. E esta é a palavra que nós vemos lá em Cantar de Salomão. E nós vemos não apenas em Cantares, mas em diversos livros, até mesmo proféticos, muitas vezes, esta relação íntima de marido e mulher, Deus usa para que nós possamos entender que essa revelação é uma relação de intimidade, sim, física, mas deve ser uma revelação de intimidade de alma e deve ser uma revelação de intimidade até mesmo espiritual. Mas tudo isso acontece de uma forma muito mais profunda e mais abrangente quando nós experimentamos esse nível de intimidade com Deus. Jeremias 24:7, Deus diz, dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, eles ser-me-ão por povo, eu lhes serei por Deus, porque eles se converterão a mim de todo o seu coração. E este todo o coração fala de vulnerabilidade, fala de nós conhecermos as nossas imperfeições. No namoro, normalmente as pessoas são sempre super-heróis, só conhecem o melhor da vida, mas depois, quando a intimidade começa a haver, nós começamos a conhecer verdadeiramente quem nós somos. E Deus está interessado em ter uma relação profunda, uma relação íntima contigo. Então, pensem nestas três imagens. Nós temos a imagem de melhor amigo, ou melhores amigos, a imagem de pai e filho, e uma imagem conjugal. Vamos fazer um exercício agora, eu estava a fazer isso no curso que estou a tirar. Qual é o nível de relação que mais descreve a tua relação com Deus? Qual é o nível de relação? Melhor amigo, pai, filho ou intimidade conjugal? Qual é o nível de relação em que tu estás? Eu acredito que Deus deseja que nós tenhamos os três níveis. No sentido de ser totalmente alma, totalmente força, totalmente pensamento, totalmente coração, porque essa era o centro do mandamento da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Eu no teste, vou-vos contar aqui, eu disse que o meu nível de revelação, infelizmente, não está, talvez no melhor que poderia estar. Eu olho mais para Deus como pai e filho. Talvez porque essa é a imagem que nós, na nossa sociedade mediterrânica, mais temos, aqui do sul da Europa, não é? Pai e filho. Deus é pai, sim, nós podemos chegar. Só que o grande problema da imagem pai e filho é quando nós tivemos pais ausentes. E o meu pai amava-me muito, não tenho dúvidas nenhumas. Talvez, não sei se mais algum homem me amou igual ao meu pai, espero que não, um nível de amor incrível. Mas o meu pai não sabia verbalizar, nem demonstrar carinho, nem demonstrar atitudes de amor.
No final da sua vida, ele procurou fazer isso. Mas eu não estava habituado a isso. Ele procurou. Eu tenho procurado com os meus filhos, mas herdei muito. Essa relação que havia muito aqui, Portugal, destes países do Sul, do catolicismo, de um pai que era o senhor da casa, em que se beijava a mão, em que se dobrava os joelhos diante dele. Mas não é isto que Deus espera de nós. E o grande problema é se a tua imagem de pai e filho é medida na imagem que tu tivesses com o teu pai, e o relacionamento com o teu pai não é um nível de intimidade, então se calhar precisas de procurar outro nível, ou de melhor amigo, ou até mesmo aquela imagem de uma intimidade física, conjugal. Não no sentido sexual, como devem de entender, não estamos a falar aqui de sacrilégios, mas no sentido de intimidade, de vulnerabilidade, de abertura de alma, de abertura de coração. Segunda parte e última, porque nós não vamos conseguir dar tudo, como é óbvio, é o desafio que nós temos diariamente para atingir esta intimidade. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos e queremos agradar a Deus e passar de nível no nosso nível espiritual, há muitas defesas que nós usamos para evitar termos este nível de intimidade. A primeira de todas, eu já referi isto uma vez, no primeiro culto de janeiro que tivemos aqui, e eu falei sobre o problema que é o meu problema. Eu partilhei convosco o meu problema. E o meu problema é colocar o urgente à frente daquilo que é importante. E este é um problema muito, muito generalizado. Nós colocamos aquilo que é urgente à frente daquilo que é importante. E é um erro, porque isso pode destruir famílias, pode destruir relacionamentos e pode destruir também o nosso relacionamento com Deus. Há muitas formas de parecer ter intimidade, mas sem experimentarmos essa intimidade, e a maior parte das pessoas querem hoje parecer, em vez de ser. Nós estamos a viver a altura, temos falado muito sobre isso aqui nas nossas mensagens, estamos a viver uma altura muito do parecer, mas Deus não quer que nós parecemos, que nós mostremos apenas no exterior. Deus quer que nós sejamos. E o grande problema que estamos a viver da nossa geração e destas novas gerações, Millennium e todos estes novos que vêm depois, que já nem sei o nome agora, é a superficialidade das relações. É utilizar uma app para ter um encontro, para procurar um namorado. É entrar num registro à espera que o computador encontre a pessoa ideal. É entrar em salas, num jogo e começar a falar com as pessoas, e de repente estas pessoas tornam-se os nossos melhores amigos, ou então também, talvez até os últimos amigos, os únicos amigos que têm. Nós estamos a viver uma era de superficialidade. Mas nós, se queremos subir de nível e entrar numa intimidade com Deus, nós temos que tirar essa parecer, essa aparência. A aparência. Porque Deus conhece-nos sem a maquilhagem. Deus conhece-nos com o cabelo despenteado, com as ramelas nos olhos. Deus conhece-nos como nós somos. Deus estava lá quando o nosso corpo informe estava a ser formado. Ele estava lá a assistir ao espetáculo. Deus conhece-nos os nossos melhores momentos, mas também nos conhece os nossos piores momentos. E nós temos que entender isso e ter essa vontade para com Deus e desejar ter essa intimidade e não ser aquele glamour das fotografias, aquele momento em que temos que ter a luz perfeita, os filtros perfeitos, o golden hour perfeita, para mostrarmos ao mundo o melhor de nós. Não é isso que Deus está à espera de ti. Deus está à espera que tu chegues diante dele tal qual és. É por isso é que eu gosto de apagar as luzes do quarto, fechar a persiana, dobrar os joelhos, colocar a mão sobre a cama e estar ali diante de Deus, na escuridão, para que não haja distração e poder estar com Ele e estar aos seus pés. E infelizmente o urgente toma o lugar do importante e o urgente impede-nos de ter estes momentos. Há muitos cristãos que estão a trocar na nossa intimidade com Deus por uma clara superficialidade. Outros trocam prioridades. Outros preferem, como eu referi, informação em vez de ouvir a voz. Outros querem conhecer tudo acerca de Deus, mas não conseguem conhecer verdadeiramente Deus. Mas graças a Deus que há outros como nós que estamos aqui. Nós queremos desenvolver uma intimidade com Deus. Nós queremos confessar os nossos pecados, assumir os nossos erros diante de Deus, porque numa relação onde há mentira nada pode dar certo. E nós temos que derrubar essas barreiras. Então, 4 barreiras rapidamente à nossa intimidade para vencer. Primeira, já referi aqui, superficialidade.
Mateus 13, 5, Jesus conta na parábola da boa semente do semeador saiu a semear e atirou a semente. E quando atira a semente, há uma semente que cai no caminho, os pássaros vêm e comem. Há outra semente que cai em, e eu não consigo dizer esta palavra, aqui eu vou ficar bloqueado, vamos ver se consigo, cai em pedregais. Consegui dizer. Cai em pedregais, ou seja, é um terreno que tem pedra, como aqueles terrenos que às vezes temos ali na zona de Estremoz ou de Vila Viçosa, estou eu a falar do Alentejo, onde é a zona dos mármores, que tem assim uma faixa de terra, mas por baixo é bloco de mármore. E ali as árvores não crescem. Crescem um mato, mas nunca podem crescer árvores. Porquê? Porque não, há uma pedra, há um bloco em baixo que impede de raízes crescer. E há muita gente que vive assim. Ouve o Evangelho, sente a alegria, ouve uma mensagem, uau, Deus, eu amo-te muito, conta comigo, Deus. Oh, eu vou seguir-te para o resto da minha vida, eu vou fazer tudo por ti, é por ti que eu dou a vida, não há maior prazer. Mas depois saímos da presença de Deus, encontramos um amigo, como é que é? Vamos ali beber uns copos? Ok, vamos lá então. E já esquecemos tudo o que cantamos, tudo o que professamos, tudo o que dissemos, tudo o que confessamos. E de repente nós vivemos uma vida que é muito bonita ao domingo e muito negra o resto dos dias da semana. Deus está à espera que tu ultrapasses essa superficialidade. Há um homem que é um dos Quakers, dos fundadores, podem pesquisar na internet quem foram os Quakers, Richard Foster, ele afirma assim: a superficialidade é a maldição da nossa era. A doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual primário. A necessidade desesperada para os nossos dias não é um grande número de pessoas inteligentes ou que conheçam tudo, mas de pessoas com muito dons e que tenham dons para tudo, mas a grande necessidade dos nossos dias é de pessoas profundas na palavra e profundas em Deus. Lembram-se do oceanário? Vocês podem olhar os tanques de cima, vocês podem ver o edifício de longe, mas se vocês não entrarem, não mergulharem ou então passarem nas paredes de vidro daqueles corredores, vocês nunca vão ver a beleza. E há muita gente que nunca chega a entrar nesse nível. Como nas nossas amizades, como já mencionámos uns com os outros, assim é a nossa relação com Deus. Não há atalhos para se ter uma relação profunda com Deus. Não há facilidades. Profundidade exige autenticidade. Profundidade exige vulnerabilidade. Profundidade exige confiança. Deus confiar em nós e nós em Deus. Algumas das melhores verdades acerca de Deus, tesouros inestimáveis, estão escondidos na profundidade. O exemplo que estava lá no curso é dos grandes corais da barreira australiana. E diz que nós podemos navegar de barco sobre aqueles grandes corais. E vamos ver assim ao longe e dizemos, uau, isto é impressionante. Mas quando nós pomos aquela máscara de mergulho e mergulhamos, nós vemos uma das melhores maravilhas da terra e do mundo, que está tudo ali debaixo de água. Há alguns metros de profundidade. Deus tem tantas coisas boas para ti que tu nem imaginas. Mas só vais descobrir quando entrares no nível de profundidade com Ele. Um nível de profundidade com a palavra. Um nível de profundidade na relação. E aí tu vais experimentar as grandezas de Deus. Romanos 11:33, um versículo fantástico, diz assim: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Oh, profundidade das riquezas. Então a superficialidade é um dos grandes obstáculos. Segundo, já mencionei, falha nas prioridades, erro nas prioridades. Os nossos dias são marcados por a existência de horários, compromissos, muita pressão, muita pressão. Nós sentimos que devemos estar sempre ligados, sempre ligados, sempre ligados. E o ligados agora atingiu um novo patamar. Quando a internet vai abaixo, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Sai toda a gente dos quartos, o que é que aconteceu? A net foi abaixo. Eu dou graças a Deus que a net com Deus nunca vai abaixo. Nunca vai abaixo. Nós é que estamos sempre off. Uma vez no CB, preguei uma mensagem sobre os estados do Messenger. Já não há um Messenger. Bom, agora parece que voltou outra vez a existir. Havia o estado ocupado, ausente, offline ou online. E há muita gente que está sempre ocupado, ausente. Às vezes alguns, talvez, que me estão a escutar, já estão mesmo offline com Deus. Então nós precisamos de rever as nossas prioridades.
Nós temos que escolher fazer da nossa relação com Deus a nossa prioridade. A intimidade com Deus deve ser tão necessária para nós como o ar que respiramos, como a água que bebemos, como aquilo que é básico. Deve ser tão necessária a nossa intimidade com Deus. Então qual é a resposta da palavra? Sede de Deus. Como o servo, como o veado bebé clama pelas águas, assim a minha alma clama por ti, ó Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos para o terceiro e quarto obstáculo. Foco na informação em vez da intimidade. Eu quero conhecer muito acerca de Deus. Eu vou ler todos os livros acerca de Deus. Eu vou fazer os cursos de teologia todos. Eu vou ser um PhD em teologia. Eu vou conhecer tudo acerca de Deus. Todos os livros e autores acerca de Deus. E Deus diz, alô? Porquê é que não me conheces primeiro? Porquê é que não passas tempo comigo? Porquê é que tu passas tempo com o que os outros dizem a meu respeito? Não é como alguém que diz assim, eu gosto tanto daquela pessoa. De certeza, ela é a pessoa para a minha vida. Então, eu vou-me fazer amigo dos melhores amigos deles. Eu vou estar com eles. Olha, ali vai o melhor amigo dele. Como é que ele é? Diz lá, como é que ele é? Diz lá que é para tirar apontamentos. É assim, é assim, é assim. E passa a vida toda, entretanto já ele casou e já tem outra vida com outra pessoa e andou a tentar saber tudo acerca dele ou dela, mas nunca verdadeiramente chegou diante dele ou diante dela. Há muita gente assim, que pensa que ter conhecimento acerca de Deus é tudo o que nós precisamos. Quando Deus o que está à espera é que nós o conheçamos e que nós nos revelamos a Ele as nossas verdadeiras intimidade em vez de informação. A palavra de Deus diz em Coríntios 8:1, a ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E o que Deus está à nossa espera, acima de tudo, é de amor. E depois, porque o amamos, nós vamos querer saber tudo acerca dele. Mas primeiro vamos amá-lo. Vamos sentir que ele sente o nosso amor e nós sentimos o seu amor na nossa vida. E nós vamos, numa segunda fase, na próxima mensagem, vamos falar sobre as práticas espirituais para nós conseguirmos manter este nível de intimidade. Mas uma das práticas que podemos encontrar já em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, diz, antes eu subjugo o meu corpo, diz Paulo, o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que é que Paulo está a dizer? Eu posso saber tudo acerca de Deus, eu posso pregar tudo acerca de Deus, eu posso escrever as cartas todas. E ele escreveu cerca de 1/3 do Novo Testamento. Eu posso escrever tudo acerca de Deus, mas eu tenho que ter cuidado de mim mesmo. Não vá no final eu ficar reprovado. Eu conheci tanto acerca de Deus, mas Deus não me conheceu a mim. E Paulo fala sobre isso neste capítulo 9, 1 de Coríntios. O último e grande obstáculo, e eu termino com este, são pecados não confessados. Meus queridos, o pecado não confessado mantém-nos a uma distância de Deus que nós nunca vamos conseguir superar. Hebreus fala-nos acerca disso, mas há um versículo, Hebreus não, em Isaías capítulo 59, vamos ler este versículo, 59, 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o que é que a Bíblia nos está a ensinar? A Bíblia nos está a dizer que os nossos pecados é como que uma barreira. Eu pregava muito isto aos jovens, dizia, cada pecado é um tijolo que nós colocamos acima de outro entre nós e Deus. Cada pecado, às vezes são pecados que nós não tínhamos intenção de os fazer e nós fizemos por descuido, mas o problema é quando é iniquidade, são pecados com conhecimento que nós repetimos e repetimos. E quando eu falo de pecados repetidos, pecados não confessados, eu falo daqueles hábitos que nós sabemos que são pecaminosos, mas nocivos, mas que nós prezamos de todo o nosso coração porque nos dá prazer. Pensamentos e sentimentos que nós sabemos que devíamos de enterrá-los mesmos, mas nós continuamos a alimentá-lo e às vezes o sentimento de culpa que nós temos, a vergonha, pode nos manter neste isolamento espiritual, porque nós nunca chegamos diante de Deus e nunca conseguimos verdadeiramente confessar o nosso pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, esse alcança misericórdia. Então, se essa é a tua situação, quero dizer, tu podes ter todos os outros, tu podes conhecer Deus de toda a maneira, tu podes conhecer a tua palavra, tu podes louvar muito bem a Deus, tu podes cantar muito bem, tu podes adorar muito bem, tu podes tocar, tu podes usar todos os dons, tu podes ser um teólogo, um PhD em teologia, tu podes ter tudo, mas se tu tens pecados ocultos, se tu tens hábitos destrutivos, que tu continuas a alimentar diariamente, tu nunca experimentarás o coração de Deus. E tudo o que tu soas é como um sino a toar, que faz muito barulho a soar, faz muito barulho, mas que perturba
e nos traz até mesmo quando é que esse sino acaba de tocar. E há muitas pessoas que são assim. Então qual é a resposta que nós temos que ter? É confessar e abandonar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados a Deus traz-nos luz à meio da escuridão. O nosso coração, quando nós confessamos, abre e recebe essa luz. E o seu perdão restaura aquela intimidade, aquela relação que nós devemos ter com Ele. 1 João 1,9, eu termino com este versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Ou será que esta palavra nem faz sentido no teu vocabulário religioso? Deus quer ser íntimo. Deus quer ser pai. Deus quer ser amigo. Deus quer ser aquele amante, não no sentido sexual, como é óbvio, em que nós podemos totalmente apresentar tal qual nós somos e podemos estar diante dele sem nada para esconder. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta manhã. Sabemos, Deus, que tu és um Deus que nos ensinas e que estás interessado num relacionamento íntimo e próximo com cada um de nós. Eu oro agora no nome de Jesus que esta palavra não volte para trás vazia, mas possa produzir transformação, libertação e cura. Eu oro, Senhor, para que as nossas prioridades, Senhor, sejam verdadeiramente em colocarmos em primeiro lugar aquilo que é importante, que é o nosso relacionamento, que é a nossa proximidade, que é a nossa intimidade contigo, em vez daquilo que é urgente. Eu oro no nome de Jesus que possamos verdadeiramente ter um nível de submissão, de entrega e de proximidade, Senhor, ao ponto de tu nos chamares amigo, tal qual chamavas a Moisés, ao ponto de tu falares face a face connosco, tal qual fazias com Moisés. Eu oro no nome de Jesus, se há pecados não confessados, se há hábitos destrutivos, se há, Senhor, vícios pecaminosos, que cada um possa sondar o seu coração neste momento, olhar para dentro de si e ter a coragem, a ousadia de chegar diante de ti, confessar e abandonar estes pecados e alcançar a tua maravilhosa misericórdia. Pai, ajuda-nos a viver neste ano 2021 um nível de intimidade maior contigo, para podermos inspirar outros, mas acima de tudo, ouvir o teu coração, ouvir a tua voz e sermos próximos teus. Abençoa-nos no nome de Jesus. Esta é a nossa oração, mas acima de tudo, perdoa-nos quando temos falhado neste propósito. Ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos a sermos mais sinceros, mais reais, mais íntegros, mais íntimos contigo. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar louvando a Deus e queremos desafiar a cada um de vós a trazer as vossas ofertas. Podem fazer pelo nosso número MBWay 936218070, 936218070. Podem fazer através da conta que vai aparecer aí também em rodapé. Ofereçam ao Senhor. Nós estamos aqui para que a palavra chegue a esse lado e a muitos mais lados. Se esta palavra vos abençoou, partilhe este link com alguém que acha que precisa de ouvir esta palavra, mas acima de tudo, se precisa de voltar a ouvi-lo, ouve, porque a palavra tem de ser ouvida com o nosso coração e não apenas com os ouvidos. Que Deus abençoe, fica com o grupo de louvor, vamos terminar louvando ao Senhor e até breve, se Deus quiser.